o livro Entre a Nação e a Revolução, né, como diz o próprio subtítulo dele, né, trata da relação entre o marxismo e o nacionalismo em dois países latino-americanos, o Brasil e o Peru, durante mais ou menos a primeira metade do século XX, no final dos anos 20 até o início dos anos 60. Qual é a ideia, basicamente? Eu parto da hipótese de que digamos, a história da esquerda na América Latina, em grande medida, e em parte também a das lutas dos grupos subalternos, dos trabalhadores, né, na região, foi durante muito tempo foram pautadas por muito tempo pelo conflito, pela tensão entre correntes ideológicas marxistas, em especial aquelas vinculadas à tradição da Terceira Internacional, do marxismo-leninismo, embora não exclusivamente, e, de outro lado, correntes que eu chamei pertencentes a um nacionalismo popular, né? O que eu entendo por nacionalismo popular na pesquisa? Justamente aquela vertente do nacionalismo latino-americano que se pautou pelo anti-imperialismo, né, e pela defesa de reformas sociais democratizantes, né, opondo de um lado as ideias de povo e nação às de oligarquia e imperialismo, né. Claro que isso não exclui inteiramente um discurso de classe, assim como um discurso de classe no polo marxista não exclui totalmente algum apelo à ideia de nação. Mas, esquematicamente, né, se pode dizer que a história das ideologias que procuraram dar expressão à entrada das massas na política latino-americana se polarizou entre esses dois polos, digamos, né, discursos mais de classe e outros mais nacionalistas. E eu procurei então fazer um estudo comparativo dessa relação tensa, que na maior parte das vezes foi de conflito, mas em alguns momentos também de aproximação, até de amálgama, em dois contextos históricos distintos, o do Peru no final dos anos 20 e 30 e do Brasil na virada dos 50 para os 60. Né? E por que a escolha do Peru para comparar com a nossa história? Porque, seguindo uma literatura já relativamente estabelecida, sobretudo de alguns gramscianos argentinos, eu identifiquei nesse momento no Peru o primeiro grande conflito entre marxistas e nacionalistas na América Latina, o primeiro debate um pouco mais sistematizado, né, representado pelas figuras do José Carlos Mariátegui, né, conhecido marxista peruano, tido por muitos como o principal marxista latino-americano do século XX, e o seu interlocutor, Víctor Raúl Aya de la Torre, que no primeiro momento era um aliado, depois se tornou um adversário, fundador da APRA, Aliança Popular Revolucionária Americana, né, que é um partido que existe no Peru até hoje, ainda que muito descaracterizado. Bom, o que eu procuro mostrar é que os termos gerais do debate entre Mariátegui e Aya de la Torre pautaram, de certa maneira, a história desse confronto na América Latina e servem de parâmetro para pensar no Brasil o movimento, de certa maneira, oposto. Isto é, como em meados dos anos 50, o trabalhismo varguista e o Partido Comunista Brasileiro, que até então eram adversários até ferrenhos, após, sobretudo, o suicídio de Getúlio, se aproximam, né, e conformam uma frente nacionalista, né, que justamente impulsionou a luta pelas reformas de base durante o governo João Goulart, né. E o interesse, acho que, deste exercício comparativo que eu levei adiante no meu doutorado e que deu no livro, né, é justamente o de procurar, por meio da comparação com um outro exemplo latino-americano, historicamente um pouco anterior e que seguiu, de certa maneira, o percurso contrário, né, da aliança ao conflito e não do conflito à aliança, relativizar, né, pôr em questão alguns pressupostos sobre a história brasileira, em particular os da chamada literatura sobre o populismo, né, com autores como Francisco Verfora, Otávio Ianni, que em obras entre o final dos anos 60, mas sobretudo na década de 70, consideraram que o PCB, ao se apropriar do ideário nacionalista, do varguismo, acabou de certa maneira capitulando a um discurso populista e
levando, né, à derrota das esquerdas em 64, né, porque teria optado por um discurso nacionalista e não um discurso de classe. Procuro mostrar como isso é bastante questionável historiograficamente, não tanto entrando no debate sobre as causas do golpe, que não é o tema do trabalho, né, mas sim procurando mostrar que a fraqueza do PCB não esteve propriamente nessa aproximação, né? Naquele momento, inclusive, isso fortaleceu o partido, sobretudo na sua influência junto aos intelectuais e à esquerda em sentido mais amplo, né? Ou seja, que era essa frente nacionalista possivelmente o âmbito em que ele, inclusive como organização na época ainda ilegal, poderia se inserir, né? Então foi um pouco essa a ideia da pesquisa, né, e os seus achados mais importantes, e que estão materializados agora no livro. E eu acho que, de um lado, tem uma coisa interessante, que é isso que talvez qualquer pesquisa comparativa proporcione, né, que é justamente podermos repensar a nossa própria história, aquilo que é mais familiar a nós, justamente comparando com, né, o outro, mas eu acho que ela também abre caminho para outras pesquisas sobre as particularidades do nacionalismo na América Latina e a sua relação complicada, mas ao mesmo tempo muito imbricada com a história da esquerda na região.